Um professor de 53 anos foi atacado por um pai de uma aluna de 41 anos em uma escola no Distrito Federal. O motivo teria sido uma bronca dada pelo professor pelo uso indevido de celular na sala de aula. Não está fácil ser professor ou professor nesses tempos sombrios. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão no Meteoro. Dai, eu vi as cenas e elas não são bonitas. Pois é, Sofia, eu já começo com a frase da Raquel, né, com o comentário da Raquel, que é absurdo. Sabe, é absurdo, é revoltante, dá ódio ser professor nesses momentos. Se já não bastasse, a gente precisa pensar como um todo as dificuldades que é você estar em sala de aula, se já não bastasse as complicações em torno, né, de lecionar hoje no Brasil, inclusive com discursos absurdos de escola sem partido, de pessoas que querem filmar os professores como se eles tivessem, se fossem algozes ali naquele espaço, e estivessem cometendo crimes ao dizer que 64 não foi revolução armada, foi uma ditadura, porque sim, a gente ainda tem que enfrentar coisas desse tipo, e uma galera ali seguindo a linha MBL em sala de aula, a gente também vê cenas como essa, Sofia, uma criança estava com o celular nas mãos e o professor reprimiu essa jovem, essa criança, e essa menina, né, foi reclamar para o pai, e esse pai simplesmente, ao invés de pedir uma reunião, tentar entender o que aconteceu, se houve ofensa, se não houve, porque eu acho que o pai ele tem total dever, de fato, se recebe uma reclamação da filha em casa, de identificar o que aconteceu na sala de aula, na escola. Isso é super legítimo. Mas esse homem entrou na escola e agrediu o professor. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer, antes de falar que tem cenas sensíveis, a gente não vai primeiro mostrar o vídeo, a gente vai primeiro mostrar a matéria do G1, que traz o relato do professor. Depois, mais para o final, a gente coloca o vídeo. Se alguém não quiser assistir até o final, depois a gente já vai ter a informação, pelo menos aqui. E aí, Sofia, a matéria do João de atrás, que a fala do professor, que ele diz: estou sem condição nenhuma de voltar para a sala de aula, é o que diz o professor espancado por pai de aluno do Distrito Federal. O professor do SED 4, no Guará, levou socos na cabeça e ficou com olho roxo e hematomas nas costas após agressão. O agressor vai responder por lesão corporal, injúria e desacato. As informações é de que esse homem de 53 anos ele foi agredido com 9 socos pelo pai de uma aluna em uma escola pública no Distrito Federal, e ele diz, de fato, estar decepcionado e sem condições de voltar a dar aulas. E isso é muito lógico. O pai dessa aluna foi identificado como Tiago Leme Souza. Ele deve responder por crimes de lesão corporal, injúria, desacato. Câmeras de segurança registraram todo o momento da agressão. As cenas são absurdas, são chocantes. O professor ele disse que não tem condições de continuar dando aula, que ele vai pegar um atestado, e as câmeras registraram o momento em que o homem entra na sala da coordenação e dá uma sequência de socos na cabeça do educador, que tenta se proteger enquanto é conduzido por outros funcionários, que tenta se proteger, né, contido, perdão, por outros funcionários. E aí ele fala: é muito triste, eu já trabalhei em muitas escolas, já tive discussões várias vezes, mas jamais saí em vias de fato como hoje. Então, assim, eu estou muito decepcionado. É o que disse esse professor ao G1. As informações aqui, né, nas imagens, é possível ver a filha do agressor tentando separar a briga e o agressor aplicando ali um mata-leão tentando ali, né, tentando aplicar o mata-leão no pai da menina. Assim, foi uma confusão generalizada. Tinha 2 funcionários que tentou separar também, outros estudantes presenciaram e também tentaram separar. Sofia, o homem agrediu o professor na frente da filha dele. Se isso já não é absurdo o suficiente, se a própria agressão não for suficiente, o que é que faz com que uma pessoa agrida um professor na frente dos alunos, na frente do seu próprio filho? É tudo muito absurdo. Vou te pedir agora sim, Sofia, por gentileza, para trazer as imagens do que aconteceu. E, sincero e honestamente, eu acho que ser ouvido e liberado
é muito pouco para esse pai. Mas eu ainda vou falar o que esse pai disse. Após a gente ver o que ele fez, eu vou dizer o que ele disse para justificar isso aí. Vamos lá, Sofia? Agora a gente volta ao Brasil para falar de um caso de agressão bárbara contra um professor. Esse professor foi espancado pelo pai de uma aluna dentro de uma escola pública do Distrito Federal. Isso porque chamou a atenção do adolescente por usar o celular na sala de aula. O professor disse que não tem condições de voltar a dar aula nesse momento e a polícia abriu um inquérito. A agressão foi registrada pelos próprios alunos. O professor, que aparece aqui nessa imagem de blusa laranja, é segurado pela camisa. Ele tenta proteger o rosto enquanto leva vários socos na cabeça. Barbaridade isso, hein? Um homem de blusa vermelha e o outro de blusa preta tentam segurar o agressor, mas quem consegue contê-lo com um mata-leão é a filha dele. A estudante chora e pede que o pai se acalme. A polícia foi chamada e o homem foi levado para a delegacia. O agressor é Tiago Lenin Souza. Ele prestou depoimento e foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado, que é para ocorrências de menor potencial ofensivo. Ele vai responder em liberdade por lesão corporal, injúria e desacato. O professor, que não quis se identificar, ficou com o olho roxo e hematomas nas costas. Tristeza ver isso, né? Principalmente nesse cenário aí de educação, deveria ser de educação, na sala de aula. Então, Sofia, a gente tem muita coisa para falar em relação a isso, tá? O que o Tiago diz é que a filha dele chegou em casa reclamando do professor, dizendo que o professor teria agredido verbalmente, e aí por isso que ele chegou na escola daquela forma, consternado e transtornado, e agrediu o professor. O caso, logicamente, foi encaminhado para a Corregedoria da Secretaria de Educação para apuração dos fatos, está sendo analisado também pela polícia, que abriu um boletim de ocorrência, e, né, como foi dito, esse homem apenas assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Ele nega ter sido, inclusive, ameaçador e ter ameaçado, né, o professor. Ele disse que não houve ameaças, apenas a agressão, como se fosse pouca coisa, né, quebrou o óculos, jogou o professor no chão. Esse professor ele teria apenas chamado a atenção da filha dele, porque estava usando o celular no momento em que ele utilizava o quadro e a menina estava na sala de aula usando o celular. E, entre aspas, o que o educador falou foi isso. Eu falei que não era para mexer no celular e era para copiar o conteúdo. Ela deve ter chamado o pai e ele foi à escola tirar satisfação comigo, e a satisfação desse pai foi essa daí, que foi registrada pelas câmeras, né, tanto dos alunos, quanto foi registrada pelas câmeras de segurança do local. E tudo isso, eu vou repetir, que é um tremendo absurdo, Sofia, porque se um pai, se é o responsável por essa criança, ele não é capaz de ter diálogo com o professor, que tipo de criação ele está dando dentro de casa para essa menina? Que tipo de formação ele está dando para essa menina? Então, isso é extremamente absurdo do ponto de vista de que a educação, de que as pessoas já são vistas como um não sujeito, inclusive os professores, que são aqueles que têm a obrigação de formar esses pensamentos, né? E isso, gente, independe do professor ter acertado ou errado. De acordo com o professor, não houve ofensa, ele apenas chamou a atenção da aluna. E é absolutamente normal você chamar a atenção de alguém que está utilizando um telefone celular dentro de sala. Eu já fui pró de artes, inclusive, e eu já tomei telefone, tá, gente? Isso é uma das coisas mais normais que podem acontecer. E é surreal quando a gente vê que pais, e não é o primeiro caso que a gente vai trazer aqui no Meteoro e vai dizer, gente, mas é um caso isolado. Vários outros casos são registrados, tanto de alunos, tanto de mães, quanto, nesse caso aí, de um pai que agrediu fisicamente um professor. A gente espera, de fato, que isso não volte a acontecer, Sofia, não só nessa escola, como em qualquer lugar do Brasil, né? Pois é, Dai, vamos lá, tem muita coisa aí. A aluna deveria estar usando o celular em sala de aula? A princípio, não, a não ser que tenha uma boa razão, uma boa justificativa. A resposta é não. Eu vi muita gente, inclusive aqui no nosso chat, dizendo que o professor não era flor que se cheirasse, que chamavam ele de professor
opressor e até gente que dizia que era uma... Eu não consegui confirmar essas informações, mas tem até gente dizendo nas redes sociais e que seria o uso do celular seria por causa de uma questão de baixa visão. De qualquer forma, mesmo se o professor estivesse errado, não era a maneira certa de se lidar com a situação. Eu acho esse o ponto. Vocês podem até, eventualmente, se essas informações forem confirmadas, me convencer de que o professor estava errado. Mas não vão me convencer de que o pai da aluna estava certo em reagir da maneira que reagiu diante do erro do professor. Né? E, gente, a própria aluna estava tentando segurar o próprio pai. Se isso não é o suficiente para mostrar que não deve ter feito bem para a cabeça da menina a maneira com que o pai reagiu, entende? Então, eu não acho que seja justificável, não, independente do que independente de qual tenha sido a motivação dessa agressão. Tem outras maneiras de se lidar com isso, especialmente dentro de uma escola. Enfim, Dai, ficamos por aqui? Acho que a Dai deu uma travada. Sophie, só uma coisa que eu acho que é importante. Oi, travei. Só uma coisa que eu acho que é importante que a gente fale é o seguinte: tem lei federal que proíbe o uso de telefone em sala de aula. Então, já é lei. E, de fato, se essa jovem ela tem baixa visão, ela deveria ter essa autorização, a gente acredita que sim. O professor deveria estar informado disso. Se o professor não foi informado, se a coordenação não foi informada, isso não foi divulgado na nota da coordenação, não foi dito pelo professor, então é muito estranho. Talvez as pessoas também queiram justificar o injustificável. Todo mundo já teve um professor agressor, FDP, muitas claro, vezes, um professor sim, que todo mundo teve. se excedeu, entendeu? Se excedeu, todo mundo já teve. Mas a violência nunca pode ser a saída, porque senão a gente vai validar que todo mundo possa, de qualquer forma, entrar em sala de aula e bater em qualquer professor. E não podemos validar esse tipo de coisa, gente. Não é o caminho. É isso, Sophie. Perfeito. Ficamos por aqui, então. Pessoal que estiver assistindo ao vivo, não sai daqui, a gente já volta com mais notícias.